a ideia de arrebatamento. A igreja não espera a volta de Jesus. A igreja não se preocupa com a vida, o qual o Senhor precisa encontrar na noiva, que é a igreja noiva de Cristo. E isso a igreja perdeu. A igreja se torna mundana e não é no sentido de ser pecadora. Mundana porque a mente está para as coisas do mundo. Está para posse, construções e conquistas das coisas que são aqui. E isso é um grande erro. Isso é algo que a igreja precisa levantar e falar contra. E a palavra de Jesus mostra que a nossa fé está para o encontro com Jesus. Ele morre pela igreja. Ele dá vida pela igreja. Efésios capítulo 5 vai tratar esse assunto. De modo que nós precisamos todo dia fazer uma coisa que Jesus diz: vigiai, vigia, fica alerta. As coisas que te são oferecidas, para que você é chamado e o modo que você tem vivido. Vigiai, fica alerta disso. Porque ele vai vir no momento que ninguém espera. Ninguém sabe a hora que ele vai chegar. Não há nada que possa de fato decretar o tempo da volta de Jesus. Alguns homens de algumas religiões, mulheres e homens já marcaram a volta de Jesus 2, 3, 4 vezes e nunca aconteceu. Porque a Bíblia fala que nenhum homem sabe a volta dele, mas sabe que ele há de voltar. E o que Jesus diz é: ficai preparado, fica em alerta, toma cuidado, vai adorar, evangeliza o mundo, fala a verdade, batiza, vai para as nações, pregue o evangelho, fique em alerta, vigie e ora, porque eu vou voltar. É isso que o evangelho diz. É isso que o evangelho informa. São essas coisas que precisam ser ditas na maioria das vezes. A volta daquele que foi e que prometeu que há de buscar o povo. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, eu gostaria que você anotasse, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, a Bíblia é muito clara em dizer que nem todos vão morrer. Porque se Cristo voltasse hoje, pela graça eu fosse salvo, e eu sou salvo pela graça e pela fé, eu vou ser transformado, meu corpo que é carne, se tornará num corpo de glória, para mim habitar no mundo espiritual. É isso que a Bíblia está dizendo, que vai acontecer com todos que estão em Cristo. E vai ser muito rápido. Olha o que fala no versículo 52. Será num abrir e num fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, dá um sentido que todo o céu vai estar voltado para o encontro de Cristo com a igreja. Uma última trombeta será tocada. E quando ela soar, os mortos vão ouvir essa trombeta primeiro. Versículo 52. Aquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus, esperando o evangelho, crente no evangelho, esses que ouviram esse evangelho e creram, que já estão mortos, eles vão ouvir do túmulo, não seus corpos, porque os corpos da carne e o osso já estão sem vida. Mas o espírito e a alma, que é eterna, vão ouvir. E vai voltar ao corpo, e vai ter vida no corpo, e vai ser ressuscitado em glória. É isso que a Bíblia está dizendo no versículo 52 de 1 Coríntios. Presta atenção. Não estou forçando o texto e nem inventando. 1 Coríntios 15, 52. Você precisa ouvir sobre isso. Você precisa ouvir sobre isso. Porque convém, olha lá, versículo 52. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, eles já vão ressuscitar num corpo de glória. E nós seremos transformados também num corpo de glória. Porque convém que o que é carne seja desfeito, para que haja um espírito, para que venhamos ser semelhante ao anjo. Você lembra que Jesus disse que lá no céu seremos semelhante aos anjos e não semelhante aos homens? Porque homem se diz a respeito de terra e anjo se diz a respeito de céu, na questão da natureza do físico, não terreno, mas do físico celestial. Porque como tem elementos terrenos, existem elementos celestiais. Isso é algo que muitas pessoas ficam assim: olha, eu nunca ouvi falar. Eu sei.
É por isso que existe essa programação. Para você ter conhecimento de coisas que você deveria ter aprendido há tempos. Porque tem cristão que se diz evangélico ou se diz filho de Deus que nunca leu o Novo Testamento, são apenas 27 livros. Você consegue fazer uma leitura dessa em menos de 6 meses. Se você pegar 20 minutos por dia, você faz a leitura do Novo Testamento tranquilamente e dentro de 7 a 8 meses. Mas nós não queremos gastar tempo com as coisas de Deus. Essa é a verdade. Nós queremos algo muito rápido. Tem que ser algo dinâmico. Tem que ser algo conforme o tempo que nós decretamos. Ninguém quer nem mais apresentar um culto a Deus, de modo que ele prepara um culto em casa, a mente dele, o tempo, ele tem um ensaio, ele gasta tempo no estudo para transmitir uma palavra, gasta horas jejuando e ensaiando para apresentar um louvor. Ninguém quer isso. É chegar de qualquer maneira atrasado, aquela correria, e vamos fazer no improviso e pela fé. Não é isso. Esse tipo de fé é loucura para Deus. Isso não é fé que agrada ao Senhor. Então nós precisamos entender esse texto. São coisas que a Bíblia diz. Não é questão de conquistar, de possuir, eu vou te dar, você vai ser melhor, você nasceu para vencer, nasceu para ser cabeça e não cauda. E essas chavões que nós temos aí, que ainda que de fato em alguns casos acontecem, mas não são para todos. Agora, isso que eu estou dizendo para vocês é para todos. Então eu pego a essência do contexto. Para você aprender, para você saber que você é filho de Deus, mas aonde que está a tua mente? Aonde que está o teu coração? O que te move a viver? Tem pessoas que não sabem, vivem como se fosse uma máquina. Ela levanta, vai para o trabalho, tem a família, traz o sustento, mas não consegue desfrutar nem de nada. Porque se você não estiver em Deus, você não está em lugar nenhum. Você perde a linha de firmamento de existência. Quantas vezes